Hoje eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra curta, breve, tá bom? A gente vai meditar sobre a lei de Deus. Você já pensou sobre a razão dos 10 mandamentos? Irmãos, todo mundo gosta do paraíso, todo mundo quer o paraíso, todo mundo fala que seria excelente morar no paraíso. E eu quero dizer para você que Deus já te deu a fórmula do paraíso e você não percebeu. Os 10 mandamentos, ele não só é a lei de Deus, ele não é as ordenanças que Deus deu para governar o universo e etc. Os 10 mandamentos não só é a expressão do caráter de Deus, como nós aprendemos, né, na palavra, como nós aprendemos de teologia, né, que os 10 mandamentos ele expressa o caráter de Deus, ele mostra quem é Deus. Os 10 mandamentos não é só isso, ele é a fórmula do paraíso. Aí você fala, como assim a fórmula do paraíso? Veja só, morar em um mundo onde ninguém quer te roubar é ruim ou bom? Tem o mandamento lá, né? Não furtarás, que abrange também a não assaltar, não roubar, não pegar o que é dos outros. Você morar em um mundo onde você pode sair com sua esposa, com sua filha, né? E não vai ter um monte de homem cobiçando a sua mulher, a sua filha ali, parecendo, né? É bom ou ruim? É bom. Um mundo onde você vai poder ter um carro, uma moto e as pessoas não vão ficar querendo cobiçar você, querendo ter igual, querendo até que você perca aquilo ali, né? Um mundo onde não tem a inveja, é bom ou ruim? É bom. A gente chama isso de quê? De paraíso. Um mundo onde os filhos respeitam os pais. Veja que o mandamento é honra teu pai e tua mãe. Tem muita gente que interpreta esse mandamento errado, achando que o filho tem que obedecer o pai e a mãe em tudo. Não é isso. Honrar é diferente de obedecer. Se fosse obedeça seu pai e sua mãe 100%, o mandamento seria esse, né? Obedeça ao seu pai e sua mãe em tudo. Mas no mandamento não é esse. O mandamento é o quê? Honre. E o que é honrar o pai? É respeitar. Nós devemos respeitar os nossos pais, não obedecê-los em tudo cegamente. Tem vezes que os nossos pais têm razão, boa parte das vezes. Mas existem momentos, né, em que os nossos pais têm sonhos para a nossa vida, têm expectativas para a nossa vida, né, e a gente tem outro tipo de sonho, outro tipo de expectativa. Talvez aquela postura dos nossos pais nos coloque distante do nosso sonho, do nosso objetivo, e a gente acabe se tornando adulto frustrado. Então nem sempre a gente vai obedecer os nossos pais, nem sempre a gente vai fazer o que o pai e a mãe querem. Afinal de contas, nós somos ser humano com missão de vida diferente, com cosmovisão, que é uma cosmovisão, é a maneira de ver o mundo diferente. Então o mandamento de Deus não é obedecer o pai e a mãe em tudo, mas honrá-los, respeitá-los. Um mundo onde você como pai e mãe, você é respeitado. Um mundo onde as pessoas que são mais velhas são tratadas com respeito na rua. Afinal de contas, não devo respeitar só meu pai e minha mãe, eu tenho que respeitar o pai e a mãe do vizinho também. O mundo desse é ruim? Um mundo onde todo mundo fala a verdade é ruim. Um mundo que não tem falsidade. Um mundo em que as pessoas, quando dizem assim, eu gosto de você, de fato gosta. É um mundo ruim. Como você está vendo passar aí na tela, todos esses são mandamentos de Deus. Esse mundo que nós estamos olhando aqui através da palavra de Deus, através dos mandamentos. Esse mundo gerado pelo mandamento de Deus. Chama-se o quê? Paraíso. Se nós, os seres humanos, começássemos a observar a lei de Deus, o que a gente teria aqui nesse planeta? O paraíso. Então os 10 mandamentos, ele não só expressa o caráter de Deus, mas ele expressa o mundo ideal de Deus. O mundo ideal de Deus é a ideia de mundo que Deus criou para nós. Agora veja, qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor teu Deus, né? Acima de todas as coisas. O primeiro mandamento escrito aí em Deuteronômio 5 é: não terás outros deuses diante de mim. Depois, não chame o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é chamar o nome de Deus em vão? Usar o nome de Deus com brincadeira, né? Ficar brincando com o nome de Deus, ou ficar chamando Deus à toa, né? Deus quer ser respeitado. Assim como Ele quer que a gente respeite os nossos pais e a gente se respeite, Ele quer também que a gente respeite Ele, né? Afinal de contas, Ele é o Senhor de todas as coisas, o doador da nossa vida. E aí eu pergunto para você, você já tinha parado para pensar nisso? Você já tinha parado para pensar que Deus te deu a fórmula do paraíso, que é os 10 mandamentos, e esse é o mundo ideal? Agora, o que acontece com a humanidade? Quando a gente chama para obedecer os 10 mandamentos, qual é a reação que a gente tem?
A gente tem aquela reação de que os 10 mandamentos são uma prisão. Os 10 mandamentos é algo que me prende. Jesus nos mostrou o que a gente deve fazer para ter um paraíso na terra. O problema é que a gente tem essa visão de que os mandamentos de Deus são algum tipo de punição, são algum tipo de opressão. Mas por que você tem essa sensação? Você nunca se perguntou não por que ouvir os mandamentos de Deus, né? Ouvir a pregação sobre mentira, pregação sobre traição, pregação falando sobre domínio próprio, por que isso te incomoda? Por que isso incomoda a mim? Porque nós nos incomodamos com esse mandamento que se a gente seguisse teria o paraíso na terra. Não é tudo que a gente sempre quer? É o que a gente sempre quer, é o que a gente sempre idealizou, mas a gente tem uma coisinha chamada ego. Nós somos criaturas quebradas, nós somos egoístas, nós somos individualistas. Nós somos seres individuais, a gente preza muito pela individualidade. Nós queremos toda a bênção do mundo para nós mesmos. A gente quer que os outros nos respeitem, mas a gente não quer dar respeito. A gente quer que os outros não nos traiam, mas a gente trai. Pode observar o cara que não quer tomar uma gaia, é o cara, né, que dá gaia. A pessoa que não quer que alguém fale mal dela pelas costas, ela é a que mais fala mal dos outros pelas costas. Então a gente é uma criatura quebrada que quer a bênção de Deus para nós, mas a gente não quer ter compromisso na nossa parte da coisa. A gente quer viver o paraíso na terra, mas a gente não quer ser parte disso. Agora veja o problema. Se os 10 mandamentos ele é o mundo ideal de Deus, né? Um mundo onde não tem traições, um mundo onde tem a verdade, um mundo onde tem alegria e tal, esse é o mundo de Deus. Para eu viver alegria, felicidade, para eu viver o paraíso na terra, eu tenho que seguir os 10 mandamentos. Essa aqui é a verdade. Então os 10 mandamentos, a essência dele é o paraíso. Você consegue compreender isso já? Obedecer aos 10 mandamentos traz o paraíso para a sua vida. Obedecer aos mandamentos do Senhor traz o paraíso, o jardim do Éden, traz o céu para a sua vida. Agora veja que coisa interessante. Já que os 10 mandamentos ele representa o mundo ideal de Deus, o que ele acredita como mundo, como ele gostaria que o mundo fosse, isso significa que no paraíso, depois da ressurreição dos mortos, o mundo que a gente vai ter é esse. Como que Deus vai colocar uma pessoa neste mundo ideal dele para viver neste paraíso onde os 10 mandamentos não vai ser uma utopia, será uma realidade? Como que Deus vai botar essa pessoa lá se a pessoa aqui nessa vida acha esses mandamentos bobos? Acha esses mandamentos uma prisão? Olha só, nós, seres humanos, estamos fazendo a escolha de rejeitar a Deus. Não tem como alguém entrar no paraíso sem querer viver a ideologia do paraíso, que é encontrada onde? Nos 10 mandamentos. A ideologia do mundo de Deus, ele revelou a nós. A ideologia de como será o paraíso, as leis que vão reger o paraíso, está ali nos mandamentos do Senhor. É os 10 mandamentos, irmãos. Cumprir os 10 mandamentos. Se todo ser humano da terra cumprisse os 10 mandamentos, essa terra aqui era outra. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Mas nós odiamos os 10 mandamentos. Por quê? Porque ele nos corrige. Os mandamentos do Senhor faz a gente lembrar que a gente não é aquilo. Por isso Paulo fala aí em Romanos 7, que o texto está na tela, que a lei de Deus é santa, agradável, perfeita, mas eu não. Sou vendido como escravo ao pecado, eu tenho maus desejos, eu tenho cobiça, eu tenho, né, tantas falhas. O pior de todas elas é o ego. Todos nós temos o ego, né? Não só temos, nós somos o ego. O ego é eu. Então, nós somos o ego. O problema está em nós. A gente não quer abrir mão de nada, mas a gente quer tudo do reino de Deus. Nós queremos tudo do mundo, nós queremos o paraíso, mas não queremos ser o paraíso. E aí é que está o problema, irmãos. Só vai poder entrar no paraíso quem concorda com esses mandamentos e quem os busca viver aqui, nessa vida. Ah, irmão David, mas você já pregou tanto que a gente não é capaz de obedecer os 10 mandamentos 100%. Verdade, continua sendo. Eu não vou entrar no céu pelos méritos da minha obediência, mas eu devo entender
que aqueles mandamentos expressam o caráter de Deus, eu devo buscá-lo. Eu devo fazer como Paulo disse, olha, o convite de Jesus Cristo é que a gente vá até ele e evolua. O cristão, ele está em uma vida evolutiva. Nós devemos evoluir, irmãos. O chamado é para evoluir. Onde é que está escrito isso? Que nós temos que ter evolução espiritual. Eu vou começar a usar outros termos fora da Escritura para ver se vocês compreendem o que a Escritura quer dizer. Quando diz assim, corro em direção a Cristo, né, até a ser varão perfeito, a estatura de homem perfeito, a estatura de Cristo. Paulo fala, as coisas que para trás ficam eu esqueço e continuo seguindo avante, não que eu já seja perfeito, mas continuo buscando. O que Paulo está falando ali? Está falando de evolução espiritual. Nós precisamos evoluir. E a gente só vai evoluir buscando obedecer aos mandamentos do Senhor. Que diz a Escritura, está na tela também o texto, não são pesados. Nós não podemos obedecer os mandamentos do Senhor de maneira profunda, de maneira essencial. É impossível. Nessa vida aqui, como a gente está ainda sem a ressurreição, é impossível. Mas superficialmente, nós temos condições de obedecer. Nós conseguimos, é algo palpável, é algo que está ao alcance do nosso braço. Pelo menos a gente deve tentar obedecer os mandamentos todos os dias. Nós devemos não mentir, não roubar, não cobiçar. E se eu me pegar cobiçando, repreende, procura a Deus graça. Sabe para que serve o jejum? Não é uma ferramenta espiritual, mas feita para o meu corpo. Quando você consegue passar horas sem comer, o que isso faz? Te dá poder para você enfrentar na carne, para você poder dizer não. Se você consegue dizer não à comida, que é uma necessidade que seu corpo tem, se você consegue dizer não à comida, você vai ter poder para dizer não ao cigarro, para dizer não à bebida, para dizer não quando você estiver irado querendo tomar uma atitude. Ou seja, o jejum ele serve para lhe dar domínio próprio. O jejum não é uma coisa que você faz uma campanha, porque o jejum vai vir alguma coisa do céu ali. Não, o jejum é você colocando o domínio próprio, você treinando o seu domínio próprio, desenvolvendo o seu domínio próprio. Ou seja, se você for uma pessoa de oração e jejum, né, como hoje, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui orando e jejuando. Né? Jesus disse que não era para a gente ficar falando essas coisas, mas às vezes, gente, ó só, é uma coisa que eu me queixo. Se eu prego sobre jejum e oração e não falo para ninguém que eu estou jejuando e orando, o que é que as pessoas dizem? Tá falando de uma coisa que não vive. Agora, se eu prego sobre jejum e oração e eu digo, gente, eu estou aqui no ermo orando e estou jejuando, muitos, os mesmos que me criticam dizendo assim, é hipócrita, ele está falando de uma coisa que ele não vive, vai ser o mesmo que vai dizer, ó pai, que cara amostrado, tá se amostrando. E eu fico numa sinuca de bico, sem saber o que fazer, porque se a gente fala que deve orar e jejuar, e a gente ora e jejua e não conta pra ninguém, as pessoas acham que a gente não faz. Aí quando a gente faz e mostra, as pessoas dizem, pô, ele é amostrado. Então eu não sei, a única coisa que eu posso fazer é dizer pra você, em nome de Jesus, queira viver os mandamentos de Deus, jejue, ore e busque em nome de Jesus poder. Porque se você consegue dizer não à fome, meu irmão, você tá com fome ali, ó, você quer comer, você consegue negar aquela comida ali, isso aí, meu irmão, treinando com frequência, você jejuando com frequência, isso aí vai gerar em você poder para dizer não à sua carne. O jejum ele é uma disciplina espiritual que mexe com o seu domínio próprio. Se você consegue dizer não à comida, você vai conseguir dizer não quando você não estiver irado querendo dar uma resposta mal colocada. Você vai saber controlar a sua língua, você vai saber controlar, você vai ser uma pessoa um pouco mais controlada quando você faz o jejum de maneira certa. Tem isso também, né? Se você fizer o jejum de maneira errada, aí vai valer de nada. Você só vai passar fome. Mas quando você entende o real propósito do jejum, aí tem diferença, meu irmão. Aí existe a possibilidade de você começar a viver um pedaço do céu aqui na terra. Essa foi a palavra de hoje. Em nome de Jesus, quebra esse bloqueio aí de achar que os mandamentos de Deus é um pai querendo dar cacete nos filhos. Não. É um convite a você viver o paraíso aqui, ó, ainda nessa vida. Aqui nessa vida começa o paraíso. E quem não entende isso e rejeita os mandamentos de Deus, está escolhendo onde quer passar a eternidade. Porque a eternidade, o mundo é os 10 mandamentos.
Se os 10 mandamentos não é atrativo a você, não é gostoso para você, é algo que você não te atrai em nada, meditar nele não lhe leva a lugar nenhum, para você ele é só um acréscimozinho, alguma coisa que Deus mandou botar lá sem valor, eu sinto muito, você não vai poder viver no mundo de Deus. Porque os 10 mandamentos é a expressão do mundo divino. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu vou orar por você agora nesse momento, já que eu tenho o costume de sempre que eu estou gravando aqui, eita, a mão doeu. Sempre que eu estou gravando aqui, vou orar pela sua vida, vai ser uma oração breve. Pai Santo, em nome de Jesus, toma aí essa pessoa que está do outro lado, abre os olhos dela, Senhor, desperta, enche com teu espírito. Senhor, que o teu Rua HaKodesh desça sobre eles e impulsione eles, Senhor, a buscar a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, envia o teu Espírito Santo. Meu Pai, em nome de Jesus, quebra todo o poder do vício. Em nome de Jesus, Senhor, desperta a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, que essa mensagem que eu estou trazendo hoje não caia em terra vazia. Senhor, no nome de Jesus, faz essa palavra produzir vida. Em nome de Jesus. Amém.